Estende suas mãos para Jesus. Espírito Santo, obrigado por esse momento, por esse culto até aqui. Obrigado, Senhor. Nós atraímos a Tua presença, eu creio que ela está aqui, através do louvor, da oração. Me faça mensageiro fiel da Tua vontade, e que a Tua palavra seja realmente o que ela é: pão que alimenta, bússola que dá direção, martelo que esmiuça a pedra, a penha, a dureza, espada de dois gumes que penetra até dividir a alma do espírito, juntas e medulas. Que a Tua palavra seja o bálsamo que cura, que a Tua palavra seja a água que limpa. Senhor, em nome de Jesus, eu Te dou graças por Tua palavra, e eu peço, Senhor, que ela encontre lugar no espírito, na alma e no coração desses Teus filhos. Que toda barreira, todo impedimento seja quebrado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quem pode aplaudir Jesus nessa noite? Amém. Dia 25/1, eu ministrei uma mensagem aqui com o tema: Deus quer relacionamento. Eu vou repetir quase a palavra de domingo dia 25, mas pode sentar em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês Evangelho de São João, capítulo 6 e o verso 37. Evangelho de São João, capítulo 6, verso 37. Diz que o Senhor Jesus, Ele faz uma declaração poderosa nesse texto. Ele diz que todo aquele que o Pai lhe dá, virá a Ele, e aquele que vem a Ele de maneira nenhuma Ele lançará fora. Eu quero que você leia comigo o texto. Contudo, aquele que o Pai me dá, virá. Aquele que o Pai me dá, virá a mim, e eu jamais o rejeitarei. Muda essa versão, por gentileza, por favor. Coloca a que eu leio sempre aqui. Essa é uma linguagem atualizada. Eu gosto mais da NAA, ou pode mudar aí, por gentileza. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma, de modo nenhum lançarei fora. Eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui. Uma das declarações mais profundas sobre o relacionamento, sobre a dinâmica do relacionamento entre o ser humano e Deus, está nesse versículo 37 do capítulo 6 de João. Nesse versículo, nessa pequena passagem bíblica, revela a comunhão com o Criador. E essa comunhão, ela não é um acidente, ou apenas uma promoção do esforço humano. Eu me esforço para servir a Deus, eu me esforço para agradar a Deus, mas é um processo do próprio Deus. A comunhão é um processo do próprio Deus. Eu vejo muitas pessoas se esforçando para ter comunhão com Deus, sabe? E não dão conta. Eu vejo muitas pessoas querendo mais de Deus, ter mais de Deus, estar mais na presença de Deus, mas parece que quanto mais a gente olha para eles, parece que mais distante eles estão. Por quê? Porque eles querem servir a Deus, eles querem ter um relacionamento com Deus baseado no esforço dele, na dedicação dele. Enquanto que esse relacionamento que Jesus está falando aqui não é um esforço humano, é um processo divino em 3 etapas. É um processo por conta de uma eleição. Você foi escolhido. Deus escolheu isso, Deus decidiu isso. Segundo, é uma atração, Ele te atraiu. É Ele que nos atrai.
A maioria das pessoas se distanciam de Deus, mas Deus está sempre procurando atraí-los. Com todas as ferramentas que você possa pensar, com tudo que você possa pensar, Deus está trabalhando para atrair pessoas até a presença dEle. Para trazer para a presença dEle, para viver com Ele, para ter relacionamento com Ele. E o terceiro é um processo de acolhimento. O Senhor te acolhe. Te acolhe de tal maneira que está dizendo: de maneira nenhuma vou lançar fora aquele que vem a mim, aquele que o Pai me dá. Então, para a gente começar a dizer para vocês algumas coisas aqui, eu quero ler outros 3 textos das Escrituras com vocês, que nos mostra o quanto Deus quer ter relacionamento com a gente, isso desde o início da criação. Desde o início da criação, o desejo de Deus é ter um relacionamento, é ter aproximação, é estar perto, é estar junto, é conviver, é convivência. E aí quando a gente vai lá para Gênesis capítulo 1, verso 26, e eu quero ler na versão que vai passar aqui, e numa outra versão, essa é uma das versões mais atualizadas que tem, chamada a Bíblia Mensagem. Eu vou ler primeiro aqui na NAA e depois eu vou ler na versão que eu tenho aqui para você entender. Aqui diz assim no verso 26: e Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele terá domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Nessa versão atualizada que eu tenho aqui, esse versículo diz o seguinte: Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, de forma que reflitam a nossa natureza. De forma que reflitam a nossa natureza, para que sejam responsáveis pelos peixes do mar, pelos pássaros do ar, pelo gado e, claro, por toda a terra, por todo animal que se move sobre a terra. E Deus criou os seres humanos, criou-os à semelhança de Deus, refletindo a natureza de Deus. Então preste atenção, quando Deus cria não só a imagem, mas Ele fala o seguinte: eu quero que essas pessoas reflitam a minha natureza, que ele seja um reflexo da minha pessoa, da minha natureza, do que eu sou. Aí se a gente for analisar hoje, será que a humanidade tem refletido Deus? Será que Deus hoje, para muitas pessoas, Deus parece um arco-íris, Deus tem muitas cores. Para muitas pessoas parece que Deus tem muitos gêneros, e não é verdade. Deus é único, Deus é o Senhor, Deus é o único verdadeiro, todo-poderoso, santo. Mas nos criou para ter um relacionamento com Ele, tanto é que Ele nos criou para refletir o que Ele é, para refletir o que Ele é. Já o outro versículo seguinte é o verso 28 do capítulo 1. Amém? Oi? E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Segura o texto aí. Fala comigo assim: Deus os abençoou. Fala comigo assim: Deus já me abençoou. Quando você foi criado, Deus já criou você para viver relacionamento com Ele. Deus criou você para refletir o que Ele é. E para que você seja o reflexo do que Ele é, a palavra diz que Ele já te abençoou. Ele já te abençoou. E Ele, então, aí na versão que eu tenho aqui fala então, os abençoou. E fez uma declaração: cresçam. Cresçam. O crescimento aqui pode ser visto em muitas direções.
Pode ser crescimento emocional, pode crescimento espiritual, pode ser o crescimento relacional na relação com o Criador, pode ser o crescimento quantitativo também, de quantidade de pessoas. Na sequência ele fala: reproduzam, encham a terra. Aí quando você olha aqui, reproduzam e enchem a terra, a gente vai lá para o verso 26. Reproduzam e encham a terra de pessoas que reflitam a nossa natureza. Esse era o propósito de Deus, sempre foi o propósito de Deus. Que o ser humano enchesse a terra, reproduzissem de pessoas que refletissem a sua natureza. E o último versículo que eu quero ler aqui nessa introdução é no capítulo 3, versos 8 e 9, de Gênesis ainda. Capítulo 3, versos 8 e 9. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, quando andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Aí a gente para hoje e diz: mas Deus não é onisciente, Deus não é onipresente, Deus não conhece todas as coisas, Deus não vê todas as coisas. Como é que Ele pergunta onde você está? Porque Deus não vai entrar na sua intimidade a não ser que você queira se revelar a Ele. Relacionamento é isso. Relacionamento é alguém que se dispõe, se coloca à disposição, e o outro que quer se aproximar, que quer viver próximo, que quer viver junto. Então quando o homem peca, Deus chega na viração do dia, e aí diz o seguinte: na versão que eu tenho aqui, quando escutaram o som do Eterno passeando pelo jardim na hora da brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se entre as árvores. Não queriam se encontrar com o Eterno. O relacionamento foi quebrado. A intimidade foi rompida. A vergonha entrou no coração das pessoas. Você sabe que muitas pessoas não vêm na igreja, não participam de culto, você sabe por quê? Constrangimento. Você sabe que muitas pessoas não se rendem a Jesus? Vergonha. Você sabe por que muitas pessoas não entregam a vida para Jesus? Com medo do confronto. Sabe por que muitas pessoas se distanciam de Deus? Porque a comunhão, o relacionamento foi quebrado com Ele. E no verso 9 diz: mas o Eterno chamou um homem: onde você está? Talvez seja essa pergunta que nós deveríamos responder hoje para Deus: onde você está? Você pode dizer: mas eu estou aqui hoje no culto, pastor. Você que está em casa, você pode dizer: mas eu estou aqui em casa assistindo a mensagem, ouvindo a mensagem, ou dentro do carro, ou em algum outro lugar que você estiver assistindo agora. Eu estou perguntando onde você está, não é fisicamente, não é geograficamente, não. Talvez onde você está pode ser: onde você está, qual a condição que você está vivendo? Que tipo de vida que você está vivendo? Para onde essa vida que você está vivendo está te levando? Esse estilo de vida, o que é que você está refletindo com esse estilo de vida? O que é que você está refletindo como moça, como rapaz, como homem, como mulher? Então eu quero apresentar 3 coisas importantes para vocês aqui dentro desse texto. Primeiro, quando Jesus fala: olha, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Primeiro nós encontramos aqui uma origem. Qual é a origem dessa palavra? Quando nós viemos, de que maneira nós viemos para Jesus?
porque foi um presente do Pai para ele. Irmãos, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem aqui já ganhou algum presente que você não gostou? Eu já. Eu já ganhei presente, não foi aqui no Acre não, tá? Um dos piores, os dois piores presentes que eu já ganhei na minha vida, os dois foram calça. Eu era jovem, uma moça chegou e um amigo secreto de final do ano, ela me tirou. E ela me deu uma calça jeans, de lycra. Quando eu vesti a calça, era pior do que as calças que o pastor Joabe usa. O pastor Joabe gosta de usar as calças bem apertadinhas, né? Entendeu? Mas tem descrição nas calças que ele usa. Já a que ela me deu era terrivelmente terrível. Eu falei, ô perturbada. Nunca vesti aquela calça. A outra, eu já estava pastoreando a igreja. E tinha uma irmã que ela tinha problema de alma. Ela queria porque queria me conquistar. E ela me deu uma calça de presente. Mas ela levou essa calça para o monte. A gente ia para o monte, nós fizemos uma campanha de 40 noites no monte. Ela levava toda a noite essa calça para o monte. Eu orava na calça, para quando eu vestisse a calça eu gostasse dela. Eu falei, ô macumbeira crente. Crente macumbeira. Quando eu percebi que a calça era para mim, eu nunca vesti a calça. Tem presente que a gente ganha e a gente não gosta. Você não quer. Coisa que você percebe que não é legal. Agora olha para mim aqui. Escute. A origem está dizendo que você é um presente de Deus para Jesus. Agora eu pergunto, olha para você mesmo. Olha para você mesma. Será que Deus ia dar uma porcaria para Jesus? Será que Deus ia dar um problema para Jesus? Será que Deus iria dar alguma coisa que não prestasse para Jesus? Será que Deus ia dar alguma coisa ruim para Jesus? Então o que eu entendo com essa palavra, e todo aquele que o Pai me dá, Jesus está dizendo, ei, você é um presente, então você é algo que me agrada. Aí meu irmão, minha irmã, nós entendemos que o relacionamento com Deus começa no coração do próprio Deus. Porque antes de nós buscarmos a Ele, Ele nos escolheu. Ele escolheu você. Ah, pastor, será? Não, não será não, é certeza. Então no contexto bíblico nós somos descritos como esse presente que o Pai entregou a Jesus. Agora escute só. Se você entender isso aqui, isso muda tudo, o seu relacionamento com Jesus. Se você conseguir entender isso aqui comigo hoje. Porque nós não estamos tentando convencer Deus a nos amar. Você não precisa ficar tentando convencer Deus a te amar, sabe? Ah, eu vou orar mais para Deus me amar mais. Ah, eu vou jejuar mais para Deus me amar mais. Ah, eu vou mais no culto para Deus me amar mais. Ah, eu vou fazer isso para Deus me amar mais. Ah, eu vou fazer aquilo para Deus me amar mais. Não. Você não precisa ficar com aquilo que você faz. Eu vou ofertar mais para Deus me amar mais. Eu vou dizimar sempre. Nunca vou deixar de fazer isso para Deus me amar mais. Não, você não precisa de fazer isso para Deus te amar mais, não. Você já é amado. Você já é amada. Você já é amado. Agora quando a gente vai lá para a primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, verso 19, lá diz o seguinte: que o amor de Deus
é a causa de nós estarmos aqui. Não a consequência. O amor de Deus tem de ser a causa de nós buscarmos Ele, não a consequência de nós buscarmos. O amor de Deus tem de ser a causa de nós estarmos servindo Ele, e não a consequência. O amor de Deus tem de ser a causa da nossa busca, e não a consequência de nós estarmos buscando Ele. Ele precisa de ser a causa. Ele precisa de ser o destino da nossa vida, da nossa fé. Olha o que diz o texto da primeira carta de João, capítulo 4, verso 19. Ainda está lá em Gênesis 3, 9. Está mais lento. É primeira carta de João, tá? 1 João, 2 João, 3 João, tem um 1zinho antes, tem o 2 antes, o 3, tá? Isso aí é evangelho. Isso, obrigado. Nós amamos porque Ele... Por que você ama a Deus? Porque Ele te amou primeiro. Agora você quer saber qual foi a condição que Deus te amou? Vamos lá para Romanos capítulo 5, verso 19. Romanos 5, 19. Achou aí? Capítulo 5, verso 8, não é 19 não. 5, 8 de Romanos, perdão, desculpa aí. Deus prova o seu próprio amor para conosco. Como é que Deus prova que Ele te ama? Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda bonzinhos. Tudo certinho, né? Não. Sendo nós ainda pecadores. E tem um outro detalhe: você não precisa ficar, irmãos, tem coisas que nós buscamos de Deus, queremos ser abençoados, e nós ficamos assim: Deus, será que o Senhor quer me abençoar? Será que é a tua vontade isso? Lá em Gênesis está dizendo que Deus nos abençoou na criação. E quando a gente vai lá para Efésios capítulo 1, verso 3, está escrito o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou, já nos tem abençoado. Quando você vem a Jesus, você já está abençoado com toda sorte de bênçãos. Amém ou não amém? Fala comigo assim: com toda sorte de bênçãos. Mas eu quero pegar uma frase que eu ouvi ontem do pastor Reginaldo, que também já falei essa frase, que Deus não faz acepção de pessoas, Ele faz acepção de atitudes. Porque Ele te trata, o relacionamento dele era como filho. Eu tenho 2. Há uns anos atrás, um deles falou assim: o senhor trata melhor o fulano do que eu. Nós estávamos dentro do carro. Quando o Mateus estava meio revoltado, ele questionando e disse: o senhor trata melhor o irmão do que eu. O senhor faz isso, meu irmão, olha o que o senhor faz para o meu irmão. E eu lembrei ele também de como o irmão dele estava agindo comigo e como ele estava agindo. Não que eu amasse um mais do que o outro, mas atitudes faz diferença. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ele te escolheu antes mesmo de você decidir estar aqui. Olha o que diz no verso 4 de Efésios ainda, capítulo 1. Eu estou lá em Efésios, eu estou aqui em Romanos ainda. Efésios capítulo 1, verso 4. Aleluia! Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Fala com quem está do seu lado assim: antes de você existir, Deus te escolheu. Antes da fundação do mundo, Deus te escolheu. Para quê? Para você ser santos
e irrepreensível perante Ele em amor, para que você possa refletir Ele, o caráter dEle, o comportamento dEle, a vida dEle. Não foi você que escolheu Deus, foi Ele que te escolheu primeiro. Aí a gente quer agir com Deus como se a gente fosse um presente de meia boca, como aquele presente que você não gostaria de receber, como aquele presente que alguém nunca vai usar, como aquele presente que vai ficar no canto lá esquecido. Jesus não quer que você seja um presente da parte de Deus para a vida dele, para ficar num canto esquecido. Ele quer que você reflita a imagem dele, mas Ele quer te abençoar não só para você ser abençoado, Ele quer te abençoar para que você reflita a vontade dele aqui na terra. Quem está entendendo isso, dá um glória a Deus. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que você é um presente, que você tem uma origem, você é um presente do Pai para você, para Jesus. A segunda coisa, você é uma resposta, e você precisa também dar uma resposta. Todo aquele que o Pai me dá, diz lá o texto, virá a mim. Ou seja, Deus deu você, mas você precisa vir. O passo de vir até Jesus é meu. O passo de andar na presença de Jesus é meu. Eu fui dado a Ele por Deus, pelo Pai, como presente, para refletir a sua imagem, para refletir a sua glória, para refletir a sua santidade, para refletir o seu caráter. Mas o passo de vir até Ele é meu. O Pai está dizendo: ei, eu te dei a Jesus, você pertence a Jesus. Mas tem gente que está dizendo assim: eu vou ficar na minha aqui, vou ficar onde eu estou, tá bom. Não, você tem que dar um passo até Ele. Esse virá a mim. Aqui nós entendemos o quê? Que embora Deus comece o processo, o relacionamento exige uma resposta. Sou eu que dou a resposta. Vir a mim significa o seguinte: eu confio nele, eu entrego a minha vida a Ele, eu me aproximo dele em confiança. Ele é confiável. Então o verdadeiro relacionamento com Deus não é estático, como essas cadeiras que você chega aí e você tem que movimentar ela para colocar ou num lugar e tirar de um lugar para o outro, que não tem movimento, que não tem vida. Não, o relacionamento com Deus não é estático. O relacionamento com Deus, o relacionamento com Jesus, ele é dinâmico, ele é um movimento contínuo de aproximação. Todo dia eu preciso me aproximar dele, todo dia eu preciso dizer: eis-me aqui. Todo dia eu preciso me prostrar diante dele, todo dia eu preciso de me aproximar mais dele. Aleluia! Mas sabe o que acontece? A gente vê pessoas como presente para Deus, mas distante de Deus, querendo Deus, mas se afastando de Deus, crendo em Deus, mas como se Ele não existisse na vida dele. Oh Jesus! É preciso ter discernimento espiritual, e o discernimento espiritual nos faz perceber o puxão de Deus, ou o empurrão de Deus. É mais ou menos assim. Eu quero aproveitar aqui, vem cá, Richard, por favor. Você que diz que é forte, está malhando, musculoso assim. Não, pode ficar aqui embaixo, aqui. Fica aqui embaixo. Vem cá, Mateus. Fica ali assim, ó. Fica ali virado para mim na frente ali. Vem cá, Mateus. Virado para o Richard. Aqui está o Mateus. Eu estou dizendo: eu te dei para Jesus.
Você é dele. Não, calma aí. Aí o Mateus, não, vou ficar aqui na minha aqui. E Deus está dizendo para ele assim, ó, o empurrão sou eu que dou. Agora você que tem que dar os passos e pular no braço de Jesus. Deus está te empurrando para a presença de Jesus e você está fugindo dele, como Adão fugiu, escondendo nas árvores do jardim. Deus está dizendo, relacionamento. Relacionamento. O Pai está motivando você a caminhar em direção a Jesus hoje. Deus. O Espírito Santo está motivando você a caminhar em direção a Jesus. Quem crê nisso? Tiago capítulo 4 verso 8 diz o seguinte: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Mas você precisa fazer algumas coisas. Purificar as mãos. Purificar as mãos é que muita gente carrega nas mãos a mágoa, o ressentimento. Carregar na mão não quer dizer que você tenha um fardo na sua mão, mas você pode estar dentro do seu coração, na sua alma. Tristeza, decepção, frustração, desistência, voz de ânimo dobre. Não pode ter um ânimo duplo, um ânimo dobre, um ânimo que um dia está de um jeito, outro dia está de outro. Um dia está querendo Deus, outro dia está distante dele. É preciso limpar não só as mãos, mas também o coração, diz o texto. E em Mateus 11, 28, Jesus fala o seguinte: vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Fala comigo, como eu chego na presença de Jesus. É descanso. A presença de Jesus é descanso para a alma aflita. A presença de Jesus é cura para o corpo doente. A presença de Jesus é paz para a alma aflita. A presença de Jesus é conserto onde está desconcertado. A presença de Jesus é ordem onde existe caos. A presença de Jesus é vida onde existe morte. A presença de Jesus é paz onde existe guerra. A presença de Jesus é pão onde existe fome. A presença de Jesus é vida, e vida com abundância, gente. Para encerrar, primeiro, você é um presente. Você tem uma origem, Deus que deu a Jesus. Segundo, você precisa dar uma resposta, o movimento de ir a Jesus. E terceiro, para encerrar, esse ir até Jesus gera segurança. Quer dizer segurança. O que quer dizer isso? Porque Ele te acolhe de forma incondicional. 2, 3, 4. Aleluia. Segurança. Não tem lugar mais seguro para esse estado que na presença de Jesus. Não tem lugar mais certo para viver do que com Jesus. Não tem lugar melhor para se viver do que na presença de Cristo. O acolhimento é incondicional. Ele diz: todo aquele que o Pai me dá, ou seja, a origem vem do Pai, presente do Pai, virá a mim, ou seja, o passo, é a decisão. Mas ele fala: todo aquele que o Pai me dá virá a mim. E olha a segurança. Você pode ir para onde você quiser, mas um dia você foi entregue pelo Pai a Cristo. Você pode andar por onde você acha que é melhor para a tua vida, mas o Pai te deu a Cristo. E você um dia deu o primeiro passo, e agora Ele está dizendo o seguinte para você: ei, eu não quero que você saia da minha segurança. E Ele diz: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, aquele que vem 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 a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Eu não vou lançar fora, disse Jesus. Aqui tem uma cláusula de segurança do relacionamento.
Aqui Jesus usa uma negação enfática lá no original grego. Nunca. A palavra é ou ne, que significa nunca, jamais, de modo nenhum eu lançarei fora. O medo da rejeição é um dos maiores bloqueios nos relacionamentos humanos. Ser rejeitado é coisa horrível. Se sentir rejeitado num ambiente, se sentir rejeitado por alguém, se sentir rejeitado por uma pessoa, é horrível isso. Então o medo da rejeição é um dos maiores bloqueios nos relacionamentos humanos. E muitas pessoas têm tido esse bloqueio na hora que chega na igreja, porque eles acham que vai ser tudo perfeito e não vai ser. Mas lançado fora você nunca será. Mas com Deus, Deus está dizendo: aqui comigo. Jesus está dizendo: aqui comigo. Jesus está dizendo: olha, com aquele homem pode ser assim, com aquela mulher pode ser assim, com aquele líder pode ser assim, com aquela pessoa pode ser assim, mas comigo o risco é zero. E se você foi a Ele, você pertence a Ele. E Ele está dizendo: nunca vou tirar você, nunca vou desprezar você, eu nunca vou lançar você fora da minha presença. E a nossa segurança provém da fidelidade de Jesus, e não da nossa perfeição. Mas entenda uma coisa, eu vou repetir o que eu falei antes: Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Tem muitas pessoas que, por conta das atitudes deles, são eles que se afastam de Jesus. Porque viver em Jesus tem segurança, mas tem regra, tem princípios, tem valores a serem seguidos. Eu preciso refletir alguma coisa, e essa coisa que eu preciso refletir é a imagem de Jesus, é a vontade dEle. E se eu não refletir a vontade dEle, que é a obediência, que é a submissão, que é a santificação, que é a fidelidade, que é o amor ao próximo, que é o serviço, que é a dedicação, se eu não cumpro isso nas minhas atitudes, eu estou dizendo: Senhor, deixa eu continuar do jeito que eu quiser. Mas Ele diz para você que condenação, para encerrar o último versículo, Romanos capítulo 8, verso 1. Escute uma coisa: nenhuma condenação há. Nenhuma condenação existe. Mas preste atenção na palavra: para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão caminhando todos os dias em direção a Ele. Para os que estão buscando relacionamento com Ele, e não apenas uma vida religiosa. Para aqueles que estão se aproximando dEle para refletir o que Ele é, e não apenas para ter e desfrutar do que Ele tem. Porque é fácil eu querer só desfrutar do que Ele tem, mas Ele está dizendo muito mais do que desfrutar do que Ele tem. Ele quer relacionamento. Relacionamento. Esta promessa é uma parede que coloca proteção ao redor da alma daquele que vem a Jesus. Existe proteção para aqueles que vêm até Jesus. O diabo diz: você é indigno. A promessa responde: eu não te lançarei fora. Se a consciência diz: meus pecados são muitos, a promessa reafirma: de modo nenhum te lançarei fora. Isso é uma porta que Deus abriu, e que nenhum homem, nenhum demônio, nenhuma força maligna, nenhum pecado pode fechar. Ele vai estar com as portas abertas
Basta você dizer: eu me arrependo dos meus pecados, eu quero viver na direção de Jesus, eu vou caminhar na direção de Jesus, porque Deus já me deu para Cristo, eu pertenço a Jesus, e eu vou caminhar todos os dias em direção a Ele, para viver uma vida com Ele. Então o relacionamento proposto aqui em João 6,37, não é um relacionamento de momento, não é um relacionamento temporário. É que você tenha um relacionamento com Jesus permanente, hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui um mês, daqui um ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, até a eternidade. Até a eternidade. Até a eternidade. Enquanto eu estiver aqui vivendo relacionamento com Jesus, o propósito é glorificar a Deus, o propósito é refletir a imagem dele, o propósito é que as pessoas olhem para mim e digam assim: esse é crente. O propósito é que ele olhe para a igreja dos salvos, a comunidade dos salvos, e diga: essa igreja serve a Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero que você fique em pé junto comigo agora. Escute uma coisa. Eu estou com esse texto no meu coração já tem uns 3 dias. Preparei 2 mensagens com esse texto. Meu coração se angustiou quando eu estava entregando o meu jejum hoje à tarde. Eu cheguei para a pastora e disse: estou indo para a igreja um pouco mais cedo hoje. Me arrumei e vim de Uber para cá. Deixei o carro com ela, para dobrar os meus joelhos e dizer: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale? Porque Deus sabia que você vinha aqui hoje. Você quer um relacionamento com Jesus, mas você está vivendo do seu jeito. Você está querendo que Jesus te aceite do jeito que você está. Ele pode aceitar você do jeito que você é, mas do jeito que você está não. Ele quer que você se arrependa dos seus pecados. Ele quer que você se aproxime dele com um coração sincero. Ele quer que você se aproxime dele e receba essa segurança: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Olhe para dentro de você e repita isso dentro de você: eu pertenço a Jesus, e o diabo não vai tirar isso dentro de mim. Eu pertenço a Cristo, e o pecado não vai me separar dele. Você pecou? Arrependa-se. Você ficou triste? Ore. Está magoado? Perdoe. Magoou? Peça perdão. Mas não se afaste de Jesus. Coloque a mão na direção do seu coração. Espírito Santo, o Senhor preparou essa noite para despertar o espírito desse teu filho, para trazer ele de volta para um relacionamento com o Senhor, para trazer ela de volta para um relacionamento com o Senhor. Aqui há pessoas que precisam restaurar o seu relacionamento contigo, Jesus, e eu sei que o Senhor trouxe essa palavra exatamente para isso. Aqui há homens e mulheres que o Senhor trouxe aqui hoje, que estão precisando restaurar o seu relacionamento com o Senhor Jesus, porque um dia eles foram dados ao Senhor pelo Pai. O Senhor os prende com laços de amor. Atrai-os agora. Que o teu poder quebre toda a cadeia na alma deles hoje. Que o teu poder quebre todos os impedimentos na vida deles hoje.
e que eles possam tomar a decisão de viver na tua presença, Pai. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Repita comigo, coloque a mão na direção do seu coração e repita comigo assim: Senhor Jesus, eis-me aqui. Diga bem forte isso: Senhor, eis-me aqui. Eu me rendo em tua presença. Eu creio que em tua presença eu estou seguro. Eu estou seguro. Eu creio que eu sou um presente do Pai. E eu preciso dar os passos todos os dias que forem necessários para ter um relacionamento, uma intimidade, uma comunhão contigo. Senhor, é na tua presença que eu estou seguro, e eu me coloco na tua presença hoje. Perdoa os meus pecados. Diga isso bem forte: perdoa os meus pecados, perdoa as minhas transgressões, restaura a minha comunhão contigo. Eu quero que você faça a sua oração enquanto a equipe cante uma canção, mas que você ore em Deus agora. Coloque a sua vida na presença de Deus agora.